Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Hoje é a nossa aula de número 14 do módulo de componentes eletrônicos, né? Nosso módulo inicial do curso preparatório para manutenção de equipamentos de informática. Vale lembrar que o nosso curso também dá base para você entrar em outros nichos de manutenção. Nós procuramos ser um pouco amplos aqui no nosso módulo inicial, para depois você poder trabalhar com a parte prática da manutenção com segurança e confiabilidade. Ok? Então, pessoal, hoje a gente quer fazer algumas considerações acerca do que a gente vem aprendendo. E a gente aprendeu que energia, né, é, na verdade, potência. Então, uma quantidade de energia é aquilo que eu posso traduzir como potência. E o que essa potência faz? A gente aprendeu que potência é a capacidade de realizar trabalho. Então, foi isso que a gente aprendeu. E a gente aprendeu também que o trabalho ele pode ser medido através do tempo. Então, a gente recorda inicialmente esses detalhes para podermos fazer algumas considerações aqui que são importantes para nós. Nós aprendemos lá no cálculo, né, por exemplo, de uma bateria, nós falamos já algumas vezes sobre esse exemplo, que oferecia lá 60 amperes hora. A gente deu para você o trabalho que a bateria realizava e o tempo que a gente levava em conta era o tempo medido em horas. Então, essa medida é dada pelo fabricante da bateria. A gente deu o exemplo também da concessionária de energia, que quando vai nos cobrar, ela nos cobra em quilowatt-hora. Então, tanto o fabricante da bateria quanto a concessionária de energia estão usando o tempo aqui, esse tempo aqui para avaliar o trabalho que tem a ver com a potência, está sendo mensurado, está sendo medido em horas. Porém, a gente quer passar para você que a quantidade de energia, na verdade, no sistema internacional, não é horas. Então a gente quer colocar para você, isso vai só acrescentar aquilo que nós já falamos, é um detalhezinho a mais para você ter um conhecimento um pouquinho mais amplo acerca do que nós queremos mostrar. Então, nós aprendemos que potência, falando do cálculo dela, é volts vezes a corrente I, que é o ampere. Só que nós entendemos que a unidade watt é o resultado disso aqui. Trazendo isso para o conceito do sistema internacional, o que é um watt? Um watt é nada mais, nada menos do que um joule por segundo. Então, trazendo para o sistema internacional, a medida de potência ela não é avaliada pelo tempo hora. É isso que a gente quer mostrar para você. A medida do sistema internacional é o segundo. Então, por exemplo, quando eu calculo, né, uma fórmula aqui, ó, que eu calculo uma tensão, por exemplo, de 10 volts com uma corrente de 5 amperes e eu produzo 50 watts, né, a potência que eu calculei. Esses 50 watts, ele é, na verdade, está sendo medido o trabalho em joules, são 50 joules dentro de um segundo. No próximo segundo, são mais 50 joules. Então, o joule por segundo é o watt. Então, a gente queria mostrar para você essa realidade. A unidade que os fabricantes usam, a hora, é uma unidade que convém para eles e que para eles tem a aplicação. Mas se a gente quisesse ser um pouco mais fiel dentro de um sistema que é universal, a potência ela é avaliada em segundos. A taxa de tempo padrão é segundos. Então, eu poderia trazer esse conceito aqui em relação a isso, eu poderia dizer que a bateria está fornecendo, né, escrevendo aqui, ó, a bateria está fornecendo 60 amperes
durante 3.600 segundos. Ah, por que 3.600 segundos? Porque 1 minuto tem 60 segundos, né? E são 60 minutos, que é o equivalente a 1 hora. Então 60 vezes 60 é igual a 3.600. Então eu poderia reescrever que a bateria está fornecendo 60 amperes por 3.600 segundos. Essa aqui é a capacidade da bateria. Então esse é um conhecimento inicial que a gente queria passar para você. Agora a gente queria fazer um cálculo, né? Dentro do que a gente aprendeu, a gente queria fazer um cálculo aqui, né, de quantos quilowatts. Agora vamos usar a unidade hora. Isso aqui é só para você conhecer que a unidade do sistema internacional é watts e ela é dada em joules, do efeito Joule que a gente aprendeu, por segundo. É importante você saber isso. Agora, quando, por exemplo, eu tenho uma bateria de 12 volts e 45 amperes, vamos colocar assim, quantos quilowatts hora, esse aqui é ampere hora, né? Quantos quilowatts hora essa bateria produz? Então vamos calcular a potência da bateria como se a bateria estivesse sendo, vamos dizer assim, avaliada pela concessionária de energia, que a gente sabe que ela mede as coisas em quilowatt-hora. A gente já estudou isso daí. Então a gente poderia fazer P igual a V vezes I, né, que é igual a 12, aqui ó, a tensão, vezes 45, que é a corrente. Eu vou ter aqui, fazendo a conta, 540 watts. Ou 540 joules a cada segundo, né? Usando o que acabamos de aprender. Agora, por que eu estou querendo saber em quilowatt-hora? Eu quero saber, dentro daquele padrão de medida do quilowatt-hora, como é que essa potência aqui pode ser avaliada. Então, eu poderia colocar, por exemplo, que a bateria vai fornecer 90 amperes em meia hora. O que eu fiz? Eu dobrei a corrente e eu diminuí o tempo. Era 1 hora, é ampere hora, eu diminuí pela metade, meia hora. Só que eu não vou avaliar por aqui, porque a unidade que a bateria vem, né, através do fabricante, ela já está em hora. E a unidade que a concessionária usa também é hora. Então elas estão compatíveis, então não preciso nem fazer transformação. Eu só vou calcular a potência. Eu sei que a bateria fornece 45 amperes em 1 hora. E eu sei que a concessionária cobra quilowatt em hora. Então, se eu consigo sustentar 540 watts durante 1 hora, porque eu forneço 45 em 1 hora, e eu tenho a tensão de 12 volts, que a princípio é constante. Então eu multipliquei, e eu sei que por 1 hora eu vou conseguir essa potência aqui, ó. Se eu for transformar isso aqui para quilowatt-hora, porque aqui é em hora, então já está compatível, como eu falei, é só eu pegar 540 e dividir por 1000. Por que 1000? Porque 1K, né, é um múltiplo, é 1000. Então eu vou ter 0,54 kWh. Então você vê que uma bateria, né, no caso dessa aqui, ela não chega nem a 1 kWh. Ela está um pouquinho mais que a metade. Então, se eu precisar de 1 kWh, eu precisaria de 2 baterias, pelo menos 2 baterias desse estilo aqui, né? Ou uma bateria com mais capacidade de corrente. Então, isso aqui é só para você ver como nós podemos avaliar o que nós aprendemos e também acrescentar esse conhecimento novo. Agora, vamos entrar aqui num conceito muito usado dentro da manutenção, dentro da área de potência e dentro da área de grandezas elétricas também, que é o conceito do True RMS. O que vem a ser True RMS? Bom, RMS você já sabe. Hot Mean Square, valor médio quadrático. É a potência real. Poderíamos escrever aqui, ó, real. É o que realmente está acontecendo de gasto de energia. O true do inglês é verdadeiro. Então, verdadeiro ou verdadeira potência. Poderíamos extrair assim, ó, verdadeira potência. Então, o parâmetro True RMS é nada mais, nada menos que a forma que os fabricantes falam, né, padronizaram para poder falar
que um determinado valor ele está em RMS, ele é um valor real. Ele é um valor que realmente está dentro de uma potência real. Então, esse valor true RMS, eu vou exemplificar aqui, a gente trabalhou, a gente falou um pouco dele, eu vou exemplificar o cálculo dele, só para a gente poder ter uma base. Então, como é que é o cálculo do true RMS? O cálculo do true RMS é o que está dentro dessa área da senoide aqui, né, do primeiro semiciclo da senoide. Então, é como se eu pegasse esse ponto aqui, ó, vou chamar isso aqui de 1, pegasse esse valor de tensão, que valor de tensão que é? Não sei, vou chamar de x1, elevasse ele ao quadrado, né, e dividisse pela carga. Por quê? Porque V ao quadrado sobre R, você sabe, é a potência, que é igual a V vezes I, que é igual a RI quadrado. São tudo formas da gente calcular. As três são válidas e são equivalentes. Ó. Então, eu elevo ele ao quadrado, divido por R. Pego o segundo ponto aqui, o x2, aqui deu um valor, né? Deu um valor, vamos dizer, F1. Valor final 1. Aí eu faço isso aqui para x2, ó, nesse outro ponto aqui, ó. Faço lá, x2 elevado ao quadrado sobre R. Vai dar valor final 2. Pego um terceiro ponto aqui, x3, né? Mesma coisa, x3 ao quadrado sobre R, valor final 3. E assim sucessivamente. Então eu vou fazer isso com toda a senoide. Vou fazer aqui em inúmeros pontos aqui. Quanto mais quantidade de pontos eu tiver, mais preciso vai ser o meu valor de cálculo final, tá? Então aqui eu tenho inúmeros valores. Eu exemplifiquei 3 só para poder mostrar a ideia. Mas aqui poderia, né, ir calculando todos. Então, a minha soma final vai ser VF1, que é o valor final 1, que eu calculei a potência aqui. Valor final 2, a mesma coisa. Valor final 3, a mesma coisa. E aí, se eu botar 100 parâmetros, eu vou dividir por 100. Vamos dizer que aqui está o centésimo parâmetro aqui, ó. VF100. Quando eu faço esse cálculo, eu acho a potência RMS. E a gente sabe, a gente aprendeu que essa potência ela depende do tipo de onda que você está calculando. Agora você está entendendo por que depende. Porque se eu pegar a senoide e eu fizer esse cálculo aqui, ó, para vários valores aqui, e fizer essa somatória e dividir por 100, eu vou achar o valor da potência real. Eu vou achar o RMS da potência. Você sabe que essa potência é equivalente a 0,707 do valor de pico. Se eu multiplicar 0,7, né, o valor de pico, que é esse aqui, eu vou achar o RMS. Da onde vem esse cálculo? É isso que a gente está mostrando. Vem disso aqui. Imagine agora que eu tivesse uma onda que fosse assim, ó. Eu teria que fazer o mesmo cálculo, a mesma metodologia, para poder descobrir nesse formato de onda aqui, ó, qual é o RMS dessa onda. É 0,707 vezes o valor de pico? Não. Por quê? Porque a onda é outra onda. E assim vai acontecer para cada tipo de onda que eu tiver. A facilidade de cálculo que a gente tem é quando a onda é quadrada. Mas quando a onda é complexa, como essa aqui que eu estou desenhando, aí você vai ter que apelar ou para algum tipo de fórmula, ou você vai ter que ter algum equipamento que faz essa medida. Na prática, o que a gente quer trazer para você aqui na área prática, explicando o conceito teórico, mas trazendo para a área prática, a gente vai ver que tem equipamentos que, na prática, fazem a medida True RMS. E tem outros equipamentos que, na prática, não conseguem fazer a medida True RMS, a não ser para a senoide. Os equipamentos mais comuns, se você aplicar uma senoide para ele medir, ele vai medir direitinho e ele vai trazer o True RMS da senoide. Como é que é o True RMS da senoide? 0,707 vezes o valor de pico. Então, o equipamento comum e o equipamento profissional
faz essa medida. O equipamento comum, se eu der uma onda assim, ó, estou inventando uma forma de onda aqui abstrata, né? Poderia ser um outro tipo de onda aí de alguma outra aplicação. Esse tipo de onda ele já não mede. O equipamento profissional consegue medir essa onda aqui, ó. Então essa é a diferença na prática. O equipamento profissional ele calcula o True RMS para N formas de onda. E o equipamento que é mais comum, né, que para algumas aplicações tem utilização, mas dependendo do tipo de utilização, você vai precisar comprar um equipamento que seja True RMS. Então, é isso que a gente quer mostrar para você, dentro do conceito dos equipamentos que a gente vai falar ainda nas aulas que vão vir. Mas é importante você entender que True RMS é uma característica que nem todos os equipamentos têm. Porque nem todos os equipamentos vão fazer medida real de potência ou medida real de tensão. Então, é isso que nós queremos trazer para você. Muito bem. Uma vez entendido isso, nós queremos agora apresentar para você um pouquinho da onda senoidal. Então, a onda senoidal você conhece, a gente tem trabalhado com ela, né? É uma onda que a gente vai ver muito na prática. Vou colocar aqui a nossa forma de onda alternada, a nossa senoide, nosso V de pico, nosso valor eficaz, que é o True RMS, que vai ser lido pelo equipamento. Aqui é a mesma coisa. Aqui nós temos o período, o primeiro semiciclo, o período do segundo, o período total, que é isso aqui. O importante a gente saber é que essa forma de onda, ela é uma forma de onda que vem da expressão V de pico, vezes o seno, por isso é chamada senoidal, é a função matemática seno, que é multiplicar ômega vezes o t. Então, se eu pegar esse t aqui, ó, o tempo que está aqui, ó, esse tempo que está aqui, né, vai do começo do ciclo até o final, qualquer tempo desse que eu escolhi, esse tempo aqui, por exemplo, eu vou bater na onda de V pico. Se eu pegar esse tempo aqui, eu vou bater e vou descobrir esse valor de tensão através dessa equação aqui. O que nós queremos mostrar? Nós queremos mostrar para você que quando nós fazemos o cálculo aqui, nós achamos o valor instantâneo, nós temos condição de prever o valor naquele dado instante, porque o valor de tensão está mudando. Então a gente sabe que ele muda em função do seno. Né? A forma matemática que essa onda obedece é a função seno. Por isso ela é chamada senoidal, como eu falei. E aqui nós podemos fazer, utilizando a função seno, que estamos desenhando aqui, nós podemos fazer uma análise que nós já conhecemos, mas agora utilizando a função seno. Que análise seria essa? Então a gente coloca aqui o nosso gráfico de novo. Nós desenhamos uma função seno aqui, ó. Vou desenhar um pouquinho menor, senão não vai caber aqui, né? Fazer um pouquinho mais curtinha. Desenhamos a nossa função seno aqui, ó. Mais ou menos, né? Aqui seria prolongamento do período, ó. E aqui eu tenho uma função seno, está desenhada assim, ó. O que nós poderíamos dizer se nós colocássemos um equipamento nesse terminal aqui, ó, vou até trazer daqui, ó. Nesse terminal eu tenho essa onda, tá aqui, ó, nesse terminal, vou colocá-la aqui de forma diminuída. Nesse terminal aqui eu tenho essa forma de onda aqui, essa variação de tensão. Vou até colocá-la aqui também de forma resumida. Se eu colocasse um equipamento para tirar a diferença de potencial, lembra? A diferença de potencial. Como é que esse equipamento ia ler isso aqui? Qual é a forma de onda que ia aparecer aqui, ó? É isso que eu quero fazer com você. Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, vamos dizer que eu calculei, todos os tempos estão sincronizados. Então, o tempo que aparece lá em cima, ele aparece aqui embaixo, porque as ondas são iguais, tá? A frequência é igual, é tudo igual. Eu estou trazendo aqui, ó, o prolongamento do período. Só para a gente dar um exemplo. Vamos dizer que eu calculei por essa equação, calculei aqui, deu 10 volts.
nesse ponto. Se eu calcular aqui para a onda de baixo, vai dar quanto? Menos 10 volts. Calculei o segundo aqui, vamos dizer que deu 25 volts. Calculei o segundo aqui, deu menos 25 volts. Calculei o terceiro aqui, deu 40 volts. Calculei o terceiro aqui, deu menos 40 volts. Então, o que dá de positivo para cá, dá de negativo para cá. Por quê? Porque tanto essa onda aqui, ó, como essa onda aqui, ambas são senoidais. Então, o valor que aparece instantâneo aqui é igual ao valor que aparece aqui. Até aí não tem muita, acho que, dificuldade de entender. Agora, quando eu coloco 10 com menos 10, qual é o valor que sai resultante? 20. Quando eu coloco 25 com menos 25, qual é o valor que sai resultante? 50. Quando eu coloco 40 com menos 40, qual é o valor que sai resultante? 80. O que você está percebendo e eu creio que você está enxergando o que eu estou mostrando? Você está percebendo que o valor da senoide que é calculado, ele está aparecendo de forma dobrada. Então, se eu fosse desenhar, vamos dizer que aqui fosse, o pico aqui fosse 156 volts. É o valor aí da nossa forma de onda da nossa rede. E aqui é menos 156. Se eu desenhar um gráfico aqui, ó, vai aparecer uma senoide assim, ó. Não vai aparecer duas senoides. Por quê? Porque o valor que aparece em cima é o valor que aparece embaixo, só que negativo. Então ele está ampliando. Tudo que acontece aqui em cima de senoide, aqui está acontecendo igual ao contrário. Então ele está duplicando essa diferença de potencial. Por isso que isso aqui é menos 156, né? Vou colocar um valor redondo aqui para poder facilitar a minha conta. Se aqui for menos 150, por exemplo, e aqui é mais, aqui no pico eu tenho 300. No pico negativo, quanto é que eu tenho? Menos 300. Isso vai acontecer onde? Aqui, ó. Eu tenho menos 150 aqui e eu tenho mais 150 aqui. A diferença qual que é? Como eu estou pegando a diferença de potencial entre os dois e o semiciclo é negativo, porque a referência minha aqui está negativa, que é essa aqui, ó. Aqui ficou negativo, ó. Aqui. Né? Aqui é negativo. Aqui é positivo. Então o meu terra ficou 150. O de cima, que é o que está saindo aqui, ficou menos 150. Então a diferença é menos 300. Ah, não entendi. Então vamos fazer uma conta. Pega esse 150, ele não pode ser positivo, ele tem que ser terra. Então joga ele para onde? Joga ele para baixo. Então ele ficou menos 150. Com mais menos 150, menos 300. É o que está aqui, ó. Então, a associação de duas formas de onda que tem a mesma equação, a mesma forma de variar, e eu coloco uma em antifase da outra, uma ao contrário, enquanto uma vai ficando positiva, a outra vai ficando negativa, o resultado final é uma onda com a mesma característica senoidal, só que com o dobro de valor. Então, aquela diferença de potencial que a gente fazia, lembra que eu fazia assim, ó, 5 volts aqui, menos 5 volts aqui. Eu fazia isso para poder calcular a tensão que era de onda quadrada. Lembra disso? Que a gente fez até um exercício sobre isso. Então, se eu fosse tirar aqui a resultante, 5 para cima, menos 5 para baixo, qual que é a resultante? A resultante é uma dessa com 10 de amplitude, que é a diferença das alturas, né? Diferença de potencial. Então, daria 10. Só que essa daqui é uma onda que tem um valor só. Agora, se eu aplicar essa mesma diferença de altura, esse ponto para esse ponto, qual é a altura? É só duplicar o valor. Esse ponto para esse ponto, qual é a diferença de altura? É só duplicar o valor, porque esse aqui é 25 para cima, esse aqui é 25 para baixo. Esse ponto para esse ponto, qual a diferença de altura? Esse é 40 para cima, esse é menos 40 para baixo, dá 80. E é o que eu desenhei aqui. O resultado final é esse aqui, ó. Uma onda com o dobro da amplitude. Então, isso aqui você tem que fazer a mesma coisa que a gente fazia, diferença de altura, só que eu faço para os valores que vão aparecendo na senoide. Dessa forma, eu posso fazer isso para qualquer tipo de onda. Qualquer tipo de onda que aparecer, eu sou capaz, a princípio, de calcular. Né? Então, eu creio que isso não é uma coisa tão difícil de se entender. Né? Talvez no primeiro momento você fique meio assim, porque o desenho da onda ele assusta. Ele varia. Mas, na verdade, o que é essa onda? É uma continuação de variações. Nesse momento eu tenho uma tensão. Né? Nesse instante aqui, melhor dizendo, eu tenho uma tensão. Nesse outro instante eu tenho uma outra tensão. Está variando. Está variando como? Está variando conforme o seno manda.
Nesse outro instante eu tenho uma outra variação e assim vai. Então é uma onda que é variando conforme o seno. Então é só eu fazer a diferença dos pontos, eu vou formar no resultado esse tipo de onda aqui. Então esse é o conceito, né, da diferença de potencial aplicada a uma onda que não é quadrada. É isso que a gente queria mostrar para você. E dentro deste conceito ainda, a gente queria mostrar para você um último item, né, que a gente queria passar para você, que é o conceito de fase. Eu falei para vocês sobre defasagem aqui na explicação, mas se vocês perceberam a explicação, eu usei esse termo. E o que vem a ser fase? Quando eu desenhei a onda aqui, ó, para calcular, eu fiz a onda assim, ó, fiz essa onda assim, ó, coloquei elas aqui alinhadas. Quando eu coloquei elas alinhadas, elas estão em fase. Por quê? Quando essa aqui chega no zero, essa aqui chega no zero também. Quando essa aqui chega no zero, essa aqui chega no zero também. Então elas estão alinhadas. Em eletrônica, elas estão em fase. É isso que nós podemos traduzir para a linguagem eletrônica. Você diz que a onda está em fase. Agora vamos imaginar que a gente tivesse encontrado uma onda, né? A gente vai medir isso nas aulas que vem aí, a gente vai trabalhar esse conceito na prática. Vamos dizer que eu tivesse encontrado uma onda que está assim, ó. Eu tenho aqui duas ondas, né? Tenho essa onda aqui variando assim, e eu tenho uma outra onda variando assim, ó. Olha o que está acontecendo, ó. Se eu prolongar aqui, claro que meu desenho talvez não é tão perfeito, vou até desenhar melhor aqui para podermos clarear a nossa explicação. Se eu prolongar os pontos aqui, ó, o que está acontecendo? Está acontecendo, ó, que nesses dois pontos aqui, ó, aqui e aqui, quando essa onda chega em zero, essa aqui ainda não chegou, ó. Tá percebendo? Ela está encontrando aqui, ó. Quando essa aqui chega em zero, essa aqui já está negativa, ó. Quando essa chega em zero, essa aqui já estaria subindo no positivo, ó. Então elas estão, é como se eu pegasse essa onda, que no início lá da explicação, elas estavam alinhadinhas, eu peguei e joguei ela um certo período de tempo, tá aqui, ó, para frente. Então ela ficou defasada, ela ficou desalinhada com a onda de cima. No exemplo anterior que eu dei, elas estavam defasadas, mas elas estavam defasadas de 180 graus. Vamos entender isso. Vamos colocar aqui para você entender com maior facilidade. Então eu tenho aqui, ó, a onda está fazendo isso aqui, ó. Aqui é o meu eixo, de... Seria o meu ponto quando ela zera. E aqui também, ó. Quando eu tenho uma onda variando no negativo, que ela faz assim, ó. Ela tá vendo que ela zera aqui, ó. Ela zera aqui, tá alinhado. Só que enquanto essa aqui tá no máximo, quando eu prolongo aqui do outro lado, ó, essa aqui tá no mínimo. Ou está no máximo negativo, vamos dizer assim, menos VP, e aqui está VP, né, tensão máxima e menos tensão máxima, ou de pico, também vale dizer assim. Então, enquanto uma chega no máximo valor, que é esse aqui, a outra chega no mínimo valor. No mínimo valor que eu digo, mais negativo, né, maior valor negativo, porque elas estão defasadas 180 graus. O que é 180 graus? Um círculo completo é 360 graus. Quem não sabe, eu saio daqui, dou uma volta completa, 360 graus. Se eu sair daqui e vir aqui no oposto, bem no oposto aqui, ó, só metade do círculo, eu andei 180 graus. É exatamente o que está acontecendo com essa onda aqui, ó. Essa onda aqui andou, porque ela não anda o período completo, então ela fazer isso aqui é 360 graus, ó. Falando assim na medida em graus, né? 360 graus, ó. Então, 360 graus é o período completo. Se eu estou defasado bem aqui, ó, ou seja, enquanto essa aqui começa o positivo, essa aqui começa o negativo. É como se ela estivesse começando aqui, ó. Enquanto essa aqui começou para fazer tudo isso aqui, essa aqui já começa aqui, ó, nesse ponto aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Então ela começa a metade da onda para frente, podemos dizer assim. Então ela tem uma defasagem de 180 graus. Então é isso que é importante você entender. O que é fase?
A fase é a comparação de quando um começa e o outro começa. Vou dar um exemplo aqui para clarear só o seu entendimento, facilitar você nessa compreensão que é muito importante também. Vamos dizer que um corredor sai daqui e o período dele, ele demora 1 minuto para poder chegar aqui e depois ele volta a fazer um circuito, né? Ele está correndo dentro de um circuito. Então ele demora 1 minuto para fazer a volta. Se eu pegar e soltar o primeiro corredor e ele fez 30 segundos e depois que esse aqui já andou 30 segundos, eu largar esse corredor aqui para começar a correr, esse corredor aqui, que é o corredor 2, vamos colocar, né, corredor 2, esse aqui é o corredor 1, tá? Vou chamar de CR1, que é o corredor 2. Então, eu larguei ele 30 segundos, esperei 30 segundos. Quando deu 30 segundos, esse aqui começou a correr. Então, ele começou a correr depois que esse aqui já estava correndo. E quanto depois? Metade do período. Então, ele está defasado aqui, usando, né, o 1 minuto como sendo referência, ele está defasado em 30 segundos, ou seja, metade do tempo que ele demora. Quando esse aqui começar a correr, esse aqui já está na onde? Já está na metade do percurso. Esse aqui é metade, vamos dizer que aqui seja metade, né? Essa volta aqui é a outra metade. Então ele vai estar aqui, ó. O CR1 vai estar aqui, enquanto que o CR2 vai começar a correr aqui. Então a defasagem, o que eles estarem perfeitamente em fase? É os dois saírem correndo junto. Então é isso que você tem que entender. E isso, né, falando um pouquinho da equação matemática, isso tem a ver com o número π. Quando você for... Se um dia você precisar calcular, isso tem a ver com o número π. Porque o π, né, é por onde se faz aqui o cálculo da onda senoidal. A onda senoidal ela é calculada pelo ômega. O que é ômega? É 2 vezes o π vezes a frequência. A frequência você já aprendeu, tem a ver com a quantidade de ciclos, e o 2π é uma constante, que tem a ver com o quê? Com o período que a onda vai ser executada. Então é importante você saber o conceito de defasagem. A diferença de potencial vai sempre se manifestar, né, também a partir de ondas que não são quadradas. O conceito de potência na unidade internacional e também o conceito True RMS. Né? True RMS. O que é True RMS? É uma medida de um valor eficaz. Então, quando você for comprar um equipamento, quando você for fazer algum tipo de negócio, ou até para poder orientar alguém, saiba, True RMS é um equipamento que qualquer forma de onda ele pode medir o valor real. Defasagem tem a ver com a posição em que uma onda está em relação a outra. Para mim colocar aqui na equação seria mais φ. O φ é a defasagem. Ou a fase, né? Se o φ for igual, for 0, por exemplo, nas duas. Então aqui é o que determina a fase. Tá bom? Então era isso que a gente queria recapitular. Esses conceitos que eu passei aqui hoje vão ser aplicados numa série de exercícios que a gente está preparando aí com todo carinho para você. E lembrando que esses conceitos básicos que nós estamos trabalhando, eles são de fundamental importância para você poder depois entrar na parte prática bem seguro. Então não se preocupe, porque você ainda não entrou, não está medindo, não está em contato com placa, não está em contato com manutenção diretamente, porque é importante você entender algumas coisas que nós selecionamos para que depois você entre para a manutenção, para você lá realizar aquela parte prática, já com toda a segurança, com todo o conhecimento assim, para você não ter que ir buscar esse conhecimento ou mesmo se atrapalhar em algum conceito, tá bom? Então esse era o que a gente queria passar para a aula de hoje. Um grande abraço e até mais.